Olá, meu nome é Arthur Contiviani e hoje eu vou dar umas dicas sobre seguro, lógico, mas sobre oportunidade. Oportunidade é uma coisa que às vezes passa na nossa frente e se não estivermos atentos, ela simplesmente passa como uma onda qualquer. Nós estamos no meio de uma pandemia, já duram quase 4 meses, muitas pessoas trabalhando em casa, acessando seus computadores no escritório, e daí surge uma oportunidade para seguro. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil assinou agora uma lei de proteção de dados, né? Porque quando a gente compra, sei lá, um celular pela internet, é, um, um ticket para um show, né, um ingresso para um show, uma passagem para uma viagem, reserva de um hotel, tudo isso implica em nós fornecermos o nosso nome, o nosso CPF, o nosso RG, data de nascimento, nome de mãe. Então, isso tudo são dados fundamentais para que você realize a operação comercial com o seu fornecedor. Mas pararmos para pensar, trabalhando em casa é completamente diferente do que trabalharmos no escritório. No escritório a gente tem aquele pessoal de TI que está nos ajudando no dia a dia, a gente tem os computadores do escritório lá protegidos por senhas, por antivírus, enfim, tem um pessoal trabalhando ali no dia a dia. Mas quando você está em casa e acessa o computador no escritório, a empresa está abrindo uma porta que é muito perigosa. Veja, recentemente soltaram um estudo em que na América Latina houveram 9,7 bilhões de tentativas de entrarem, invadirem no sistema de terceiros. Só no Brasil é uma coisa de louco, cara. Foram 1,6 bilhões de tentativas. Bom, tá aí a oportunidade. Imagine o prejuízo que não é para uma empresa que tenha o seu banco de dados, as informações de seus clientes invadido por um hacker, por um pirata cibernético, né? E é exatamente assim que está sendo tratado o assunto. Pirataria. Porque o crime mais comum é o sequestro de informações, e aí o sujeito liga para a empresa e fala: olha, peguei aqui seus dados de todos os seus clientes, ou de um grande número de clientes. Para eu não soltá-los ao léu, ao mercado, eu quero uma grana. Então, as empresas hoje, em função da pandemia, do novo modus operandi que está acontecendo e que nós todos estamos aprendendo, né, está expondo um risco que você pode transferir esses riscos para a seguradora. O que o seguro cibernético cobre? Né? As despesas judiciais,
as multas, as despesas de advogado, enfim, aquilo que não está no seu dia a dia, as despesas que você vai ser obrigado a recorrer, aquele dinheiro que você vai ser obrigado a recorrer para se proteger. E as seguradoras algumas seguradoras vão te dar um apoio no sentido de negociação com os sequestradores, com os piratas, tá? Então é uma oportunidade muito legal, muito legal. Um produto que algumas seguradoras estão operando e que vale a pena entender cada uma das regras de cada uma dessas seguradoras. Bem, isso é uma dica que eu dou a todos aqueles que estejam envolvidos com o seguro, porque se você está indo para o seu trabalho e vê um incêndio, num primeiro mundo é muito comum um corretor descer e quem é o síndico aí? Deixa eu dar o meu cartão aqui, ó. Sou corretor de seguros, me procura se precisar de alguma coisa. Então é uma outra oportunidade. Na hora do vamos ver, na hora do acidente, na hora do transtorno, o profissional se manifesta, se habilita, se apresenta como um solucionador para aquele tipo de problema. Não para aquele evento em si, mas para futuros que possam vir a ocorrer. Então, veja, é muito importante nós ficarmos antenados, tanto nas oportunidades quanto nos produtos novos que são lançados pelas seguradoras em função de uma situação nova do mercado. Por exemplo, o seguro que eles chamam de D&O, né, que é de Directors and Officers, tá certo? É o seguro que protege o patrimônio pessoal dos gestores das empresas, né? Como é que surgiu esse seguro? Na Europa, no primeiro mundo, nos Estados Unidos, qualquer funcionário que tenha a responsabilidade de gestão, ou seja, ele tem autoridade, ele tem possibilidade, ele tem autonomia para assinar documentos, assinar cheques, assinar contratos. Qualquer funcionário, diretor, presidente, o que for, tá? A primeira pergunta que faz, antes de até mesmo de saber o seu salário, é qual que é a apólice de D&O que a empresa me dá. Isso é uma cultura que é muito, muito antiga no primeiro mundo. Mas quando o Brasil abriu o mercado, lá atrás, nos anos 90, um pouquinho antes até, vieram muitos estrangeiros para o Brasil, para as empresas multinacionais. E eles requisitavam, eles solicitavam, eles pediam para que o seguro de D&O valesse para o Brasil também. Aí, algumas seguradoras começaram a elaborar o produto ou trouxeram, importaram de suas matrizes ou de outros escritórios lá fora as regras do jogo e começaram a vender. Foi uma oportunidade. Veja, é isso que eu falo, são situações que a gente precisa estar muito antenado, porque são situações que, se você pegar no início, como qualquer negócio, né? Por exemplo, o bolo da vovó, que era uma confeitaria que começou a fazer bolo e teve uma ideia de, vamos dizer, multiplicar a sua produção através de franquias.
No Rio de Janeiro explodiu isso, né? Qualquer esquina tinha o bolo da vovó, que foi uma oportunidade que a pessoa viu. Foi o primeiro. Hoje já tem bolo do titio, bolo do irmão, bolo do primo, bolo de todo mundo. Mas o bolo da vovó foi o primeiro e ganhou, vamos dizer, uma fama e fez uma grana muito mais rápido, vamos dizer, sofreu, mas fez a grana de uma maneira mais robusta do que os outros que vieram atrás na onda. E seguro, nós precisamos sempre estarmos muito atentos ao movimento externo, mas precisamos estar constantemente estudando a metodologia e os produtos que estão sendo vendidos pelas seguradoras. E por que é importante isso? Porque o cliente, quando te faz uma consulta e você titubeia para responder, né? Você fica inseguro para responder, o cliente vai ficar desconfortável. Então, a dica é: olha, não sei sobre isso. Este assunto eu ainda não estudei, mas me dá um dia. Amanhã eu lhe dou a resposta sobre o seu questionamento. O cliente vai ficar muito mais tranquilo do que você, olha, é assim, não, mas eu acho que também dá por esse caminho. Não inventa, tá? Seja franco, seja honesto, seja direto, falando sobre este assunto eu não tenho domínio, mas me dá um dia. Me dá um dia que eu vou te dar uma resposta totalmente baseada na regra de mercado, no que existe hoje de melhor no mercado. O seu cliente vai aceitar com muito mais tranquilidade e paz de espírito do que você tentar enrolar, porque ele vai saber que ele está sendo enrolado. Então, são perguntas que muitas vezes você até sabe, tá? Mas naquela situação, naquele momento, na formatação do questionamento que o cliente te fez, você não se atentou, tá? Se você já vai com uma série de informações, vai com os produtos que existem no mercado, o tipo de questionamento que a seguradora vai fazer para analisar aqueles riscos, tá? O seu cliente vai ficar confortável, não vai procurar outro, tá? Então, queria deixar esse recado para vocês, que eu acho de suma importância, ok? E em breve vou dar mais dicas. Continue assistindo as minhas dicas. Muito obrigado.